Tá chamando o caboclo, gente. O que é caboclo? Boa tarde, gente. Eu sou o Guilherme do Oxóssi, dirigente do terreiro de Umbanda Filhos do Rei. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como é que começou a minha história, a minha trajetória dentro da Umbanda, um pouco até os dias de hoje. Quando eu era bem criança, eu tinha por volta de uns, acredito eu, com 6 anos. Eu morava lá em Visconde do Rio Branco. Aí tinha, na segunda casa da minha avó, tinha uma outra rua. E ao lado tinha uma casa que tinha um quintal de cerca. E do outro lado era um barracão de Umbanda, da Dona Gracinha. E eu passava ali, assim, às vezes, para ir comprar um pão, alguma coisa assim para minha avó. Eu via aquela sessão, gente, assim, do outro lado, aquelas mulheres rodando, tudo, só via as luzes da tela, aquilo me encantava. Eu parava, eu esquecia que eu tinha que ir na padaria comprar o pão, ou na venda, alguma coisa assim. Daqui a pouco vinha minha avó atrás de mim correndo, caçando o pão. E eu tava lá olhando a gira dos outros. E aí foi. E no passado tempo, a minha mãe começou a frequentar essa casa. E foi aí que eu tive a oportunidade de ir lá. Gente, eu me encantei. Que, assim, é uma sensação que a gente nunca mais esquece. Aí foi, minha mãe ficou um tempo nessa casa, e só que eu não desenvolvia nem nada, eu só ia assistir. Só que, por quedas d'água, minha mãe não ficou, e ela seguiu o caminho dela e foi para a casa lá da mãe Helena, lá na Umbanda Unida. E lá eu comecei a frequentar lá também junto com a minha mãe, só que eu não podia ir, porque a minha avó, mas o meu pai, eles não aceitavam na época. Sabia que eu tinha aquele dom, mas não aceitava. O que eu fazia? As giras lá eram aos sábados. E eu fazia catequese. Eu passava na porta do terreiro, escutava o tambor tocando. Começava 4 horas a questão. Aí eu ficava na catequese até 4h20, mais ou menos, que acabava às 6 horas, e eu corria para a gira. Dava 6 horas, eu voltava para a porta da catequese, para todo mundo achar que eu estava lá estudando, né? E assim foi por muito tempo, até que um dia minha avó descobriu. Aí vocês imaginam o que houve, né? Nem preciso entrar em detalhes. E assim foi. Quando foi em 97, eu estava com 7 anos, se eu não me engano, 7 para 8 anos, eu tive meu primeiro contato espiritual, assim, de sentir aquela energia de incorporação, mas sem entender o que era aquilo. Essa é a realidade. Eu sei que eu fui tomar um passe e eu já ia todo de branquinho mesmo para a gira, porque o meu sonho era fazer parte daquele momento, daquela corrente linda. Mas eu não podia, enfim. Fui tomar um passe e eu senti, não vou dizer que eu senti mal, eu senti a influência do caboclo, que é o seu Tupinambá. E ali o caboclo da Mãe de Santo falou que eu tinha que desenvolver, e assim foi. Comecei a desenvolver, na época a gente falava girar, lá em Visconde do Branco usa esse termo aqui hoje. Comecei a girar, e girando, e assim foi. Aí fiquei lá muitos anos nesse terreiro. Aí depois de muito tempo eu
criei asas, queria voar, conhecer outros lugares, não sendo ingrato com ninguém, longe de mim. Aí resolvi afastar da casa e seguir meu caminho, né? Eu já estava maior já. Aí fui para a casa de Pai Benedito, lá na Dona Rosária. Fiquei lá. Lá eu fiz terminei de fazer as obrigações de Umbanda, que lá faz, são as camarinhas. Minha última camarinha que eu fiz foi lá. Foi aonde que eu fui consagrado como zelador de Umbanda. Recebi todos os direitos dentro da Umbanda, né? Aí em 2008 para 2009, eu já tinha feito essa camarinha, eu recebi uma bênção do Pai Benedito, que é a entidade chefe da casa lá, e ele me autorizou que eu tivesse o meu próprio gongá na minha casa. E assim foi. Criei, montei o gongá debaixo da escada da casa da minha avó, pequenininho, assim. Tinha uma imagem de Oxalá desse tamanhozinho, o meu calunga, e essa sinetinha que tá com a Lia. Você me acompanha há muitos anos. E assim foi. Aí eu comecei ali, toquei sessões, assim, no início ali, só eu, minha mãe, mais uma ou duas pessoas. Por eu ser muito novo, eu acho que muitas pessoas não teve muita credibilidade. Eu tinha, tipo, 14 anos, se eu não me engano. Ou até menos, não isso, uns 14, 15 anos. Então ali começou tudo. De repente eu consegui esvaziar um porão que tem lá na casa da minha avó e passar o gongá para dentro desse porão. Aí já aumentou um pouquinho, né? Aí sempre tinha alguma coisa. Aí isso as pessoas começaram a ficar sabendo que eu estava tocando. Muitos iam, outros criticavam. Não é fácil a gente abrir uma casa de santo. E assim foi. Só que nesse período todo, eu tive que vir embora para Juiz de Fora. Mas eu não desisti do santo não, tá? Não desisti, continuei minha jornada. Eu ia lá uma vez por mês, de 2 em 2 meses eu fazia minhas giras. E nisso eu fui ficando conhecido lá na cidade. É uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E foi. Depois eu aumentei mais um pouco, fiz uma varanda no quintal. Aí comecei a tocar e fiquei por muitos anos assim. Aí foi chegando alguns filhos. Inclusive uma delas está comigo até hoje, que é a Bruna, que é a mãe pequena também hoje, que casa mais ela. E as outras pessoas, cada um seguiu o seu destino, né? Tudo teve um início, meio e fim. Graças a Deus eu tenho amizade com todo mundo hoje, não tivemos problema. Depois de um bom tempo, em 2023, né? 2017 para 2018, eu já estava morando aqui de fora, na casa da mãe de santo, né, onde eu trabalhava. Uma cliente lá consultou com o seu tranca-rua e resolveu falar que ia dar um espaço para o seu tranca-rua atender aqui de fora. E assim foi, passou o tempo, quando eu vi o terreiro já estava aberto, e chegando o filho de santo, chega um, chega outro. E assim foi. E a gente está aqui em Juiz de Fora já tipo 5, 6 anos, se eu não me engano. E o terreiro Filhos do Rei está em Juiz de Fora, ativo, desde final de 2017 para 2018. E até quando Deus, os orixás, permitir que ele fique ativo nessa cidade. E assim um pouco da minha história, gente. Bem resumido, mas sou muito honrado por tudo que eu passei, pelas pedras que foram tampadas, pelas coisas boas. Tudo serviu de aprendizado, serviu de experiência. E hoje eu sou uma pessoa muito madura, com a cabeça muito aberta para tudo. Sou um zelador, assim, eu vou dizer bem chato, essa é a verdade. Porque na época que eu desenvolvia, as coisas eram bem rígidas. Se falava que estava a quantidade, tinha que estar, não tinha aquela coisa de chegou no terreiro, está incorporando e pronto, enfim. Não, as coisas eram diferentes, tinha fundamento, não que hoje não tenha. Só que a essência daqueles anos atrás é bem diferente da de hoje.
E eu tento não perder essa essência. Tento não deixar isso sumir da minha vida, sumir da minha casa. Tento passar o máximo dos meus filhos, os médios da casa, o que eles querem aprender, aqueles que têm realmente interesse de aprender. Eu estou sempre ali disposto a passar tudo que eu aprendi. Claro que tudo tem o seu determinado tempo, é uma escadinha, né? Cada um tem o seu grau de evolução. E a Umbanda ela tem muito fundamento, muita preparação. A Umbanda tem que ter entendimento, tem que ter estudo, tem que ter sabedoria, porque não se faz Umbanda só cantando para defumar, só recebendo o Exu e a pombogira. Tem que saber realmente o que você está ali invocando, porque existem vários tipos de energias. Então é isso aí, eu tento o máximo que eu posso não perder a minha essência. Respeito a casa de santo que eu faço parte hoje, onde eu sou filho, sou membro, mas trago conhecimentos deles para mim, para minha casa, mas deixando claro que eu não quero perder a verdadeira essência de onde eu vim, a minha raiz, né? Que é aquela Umbanda antiga, uma Umbanda de senzala, de pé no chão, onde os guias vêm, guia fuma charuto, bebe água, bebe cachaça, sabe? Come pimenta. É isso aí, a Umbanda que eu aprendi é essa, a Umbanda pé no chão, não tem luxo. O luxo é o ser humano, é o homem que leva para o espiritismo, para a Umbanda. Porque os guias não precisam de roupa bonita, não precisa de nada disso, eles só precisam da nossa humildade e o coração da gente aberto para poder trabalhar e fazer a caridade para o próximo. Se a gente não tiver isso, nós estamos perdendo nosso tempo dentro da religião. Tá? Então é isso. Tá? Com o passar do tempo eu vou contando alguns detalhes para vocês. Eu estou aqui com a parte dos médios da casa, dos filhos. Vou apresentar para vocês um pouco da nossa corrente e dos cargos do terreiro aqui. Aqui tem a mãe Ed, que é minha esposa. As duas mães pequenas do terreiro, a mãe Gina e a mãe Bruna. E aqui estão os meus filhos. Eu sou Roseli de Anção. Eu sou a Ana de Oxalá. Eu sou a Aline de Oxum. Oi, eu sou a Tainara de Oxum. Flávia de Oxum também. Sou Cristiane de Oxum. Eu sou a Cláudia de Anção, com a Amanda de Iemanjá. Eu sou a Isadora de Anção. Andréia de Anção também. Luzimar de Iemanjá. O Anderson de Iemanjá. Antônio do Oxóssi. Israel de Iemanjá. Então é isso, eu apresentei para vocês um pouco dos médios da casa, da nossa corrente mediúnica. E é isso aí, tá? Convido a todos a vir na nossa sessão, na nossa gira. A nossa próxima gira é dia 22 de abril, que é a festa de São Jorge, festa de Ogum. Vai ter também uma passeata, uma caminhada em homenagem a São Jorge. Todos estão convidados, depois vai ter uma feijoada. E é isso aí, tá? Segue a gente lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, tá? Obrigadão pelo carinho. E é isso aí, segue a gente lá, tá? Porque sou da Oxóssi, né?